E aí, grandão? Isso aí, já iniciou. Então vamos lá, pessoal. Eu só vou desativar o som aqui que tá dando alguns ruídos, tá? Se vocês quiserem falar, vocês podem habilitar aí na hora, tá bom? Vou deixar isso aqui no monitor aqui do lado. Beleza, então vamos lá. Semana passada acabou que a gente não teve um encontro, né? Eu tive alguns imprevistos. E a gente vai iniciar hoje, já passando aqui nos dois últimos capítulos do módulo, que é as estruturas de repetição e as funções, tá bom? As estruturas de repetição são algumas funcionalidades que a gente usa em programação para poder fazer repetir determinadas tarefas, né? É uma forma de evitar criação de códigos muito extensos, né? Porque às vezes a gente consegue reduzir somente com o uso desses loops, né? Dessas repetições. Eu vou dar alguns exemplos aqui que a gente precisa fazer e que a gente pode melhorar usando essas estruturas de repetição. Eu vou aproveitar aqui da aula de HTML que a gente está fazendo, para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir o código aqui. OpenFoodie. Essa aula de HTML é uma outra turma, tá? Que acontece nas segundas-feiras, mas é só para vocês verem. Relembrar aqui um código HTML. Deixa eu pegar aqui 2022, a turma 7, por exemplo. Desculpa, gente. Deixa eu abrir a pastinha aqui. Aqui, dois pontos, barra, www 2022, essa aqui, ó. Esse aqui é um site que a gente está montando, né, nas aulas de programação. Então, a gente tem aqui a página inicial com alguns textos, tem aqui produtos com algumas tabelas, né? Essa tabela aqui, ó, vou até abrir esse código aqui porque ele é interessante, ele está no arquivo produtos HTML. Cadê? Produtos, esse aqui, ó. Só para relembrar, né? Quando a gente vai desenvolver uma tabela, a gente abre aqui a tag table, né? Depois a gente vem com o tr. Então o tr é essa primeira linha da tabela. Isso aqui vai acontecer uma única vez, é onde está o cabeçalho da tabela. Depois a gente vem com as TRs. As TRs são as próximas linhas, né, onde vai estar os itens. Então tem essa TR aqui, que é essa primeira TR, que é essa daqui. A segunda TR, que é essa formatação de notebook. A terceira TR aqui, que é a limpeza de computador. E por aí vai. Então a gente vê que tem alguns padrões, né, na programação. Tirando o TR, esse TH aqui, que é a primeira TR, os outros é TR para abrir a linha, TD para cada célula. Fechei a minha TR. Uma outra TR para abrir uma próxima linha, um TD para cada célula, fechei a minha TR. Então a gente consegue fazer com as estruturas de repetição alguns códigos pequenos que ele já monta isso aqui tudo para a gente. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso código, que a gente já estava, os arquivos, né, que a gente está estudando aqui. Vou criar um novo arquivo. Vou colocar aqui estudo. Deixa eu pegar aqui primeiro. Vamos fazer um arquivo para cada. Acho que vai ser mais fácil. Vamos fazer o do while. Vamos pegar esse while primeiro. Então, vou colocar aqui o nome dele. Deixa eu renomear, que eu não terminei de digitar. Estudo while. Tá? O while é essa primeira estrutura de repetição que a gente vai aprender. Deixa eu só pegar esse cabeçalho aqui primeiro. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Estudo do comando while. Tá? Isso aqui é aquele cabeçalho que a gente está montando em todos os arquivos, né? Já chama aqui a nossa biblioteca do headline e vai recebendo. Vamos olhar direitinho aqui como é que funciona o while.
né? Todo comando a gente trabalha com a síntese. A síntese é a forma de escrever o comando. Esse modelo aqui, que está aqui no nosso site, como que ele foi feito? Olha, criou aqui uma variável, ela não está declarada aqui, né? Mas a gente vê que existe essa variável A e ela recebe o valor 0. Até aqui, nenhuma novidade. Então aqui embaixo vem o while. O while, né, a gente chamou o comando, né, uma função, e ela tem dois padrões. O primeiro, logo após a gente invocar o while, a gente abre e fecha parênteses. E no meio desse abre e fecha parênteses, a gente vai colocar a condição para que o while seja atendido. Né? Lembrando lá das variáveis do tipo booleano, que é true ou false, do if que a gente estudou também, né, que o if a gente também faz, abre o if e coloca a nossa estrutura. Enquanto essa condição aqui ela for verdadeira, for retornada como true, ele vai executar um bloco de comando que vai estar entre o abre parênteses, ou o abre chaves, e o fecha chaves. Aqui a gente pode ter 20, 30, 40, 50 linhas, duas linhas, igual a gente tem aqui. Então a gente vai colocar. O que ele está fazendo? Olha, console log, né, que é a nossa função aqui de escrever na tela, e ele vai escrever o resultado da variável A. Então vamos pensar, né? Eu brinco que é debugar isso aqui com a mente. Criei a variável A. Qual que é o valor que ela está nesse primeiro momento? Ela é 0. Ele vai e pergunta, né? A variável A é menor que 10? Sim, ela é 0, ela é menor que 10. Então essa condição é verdadeira. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o A. Ele simplesmente vai escrever 0 na tela. Ponto e vírgula, finalizei o meu comando. Logo abaixo, a gente tem o incremento da variável. Porque se eu não uso incremento, essa variável sempre vai ser 0. Se ela sempre vai ser 0, ele sempre vai ficar executando. A gente chama isso de loop infinito. Ele vai sempre escrevendo 0, 0, 0, 0, 0, 0 na nossa tela infinitamente. Então, para que isso não aconteça, o que a gente faz? A gente fez o incremento, a gente até estudou sobre isso aqui também, né? A mais mais. Ou seja, o A ele recebe o valor dele mais 1. Se o A nesse momento aqui é 0, ele vai receber o quê? Ele vai receber 0 mais 1, ele vai virar 1. Aí ele volta aqui no while novamente e faz a mesma pergunta. O A é menor que 10? Sim, nesse momento o A ele já está valendo 1. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai imprimir a variável A, vai imprimir 1 na tela. Chega aqui embaixo, o A recebe mais mais. O A vai virar 2, que é 1 mais 1. Ele volta aqui. O 2 é menor que 10? Sim. Imprime o 2 na tela. Volta aqui. O A vai receber 2 mais 1. Virou 3. Voltou aqui em cima. 3 é menor que 10? É. Vai imprimir o 3 na tela. Voltou aqui. A variável A mais mais, né? 3 mais 1, ela virou 4. Volta aqui em cima. Então, ele vai fazendo uma soma e vai indo. Quando chegar a 9, 9 é menor que 10? É. Vai imprimir o 9 e o A mais mais, o A vai virar 10. Quando essa variável virar 10, ele vai voltar aqui e vai perguntar: o 10 é menor que 10? Não, não é mais. Ou seja, essa condição ela deixou de ser verdadeira e ela virou falsa. Nesse momento, quebra a estrutura de repetição. Ela não vai acontecer mais. Então, encerra a minha cadeia e o código vai para baixo e conclui a execução. Vamos fazer isso aqui na prática, desse modelo ali mesmo, para vocês verem. Ó. A gente vai criar aqui o let. Eu só vou mudar aquilo lá. Em vez de ser let, eu vou colocar aqui contador. Tá? Que vai receber 0, ponto e vírgula. While, enquanto a minha variável contador for menor que 10, vai fazer essa minha estrutura de repetição. Eu vou escrever aqui, ó, o console log e vou escrever o resultado aqui dentro a minha variável, contador. E logo abaixo eu faço o incremento, contador mais mais, ponto e vírgula. Isso aqui é o mesmo código que está ali. Eu só mudei o A e escrevi contador, que eu acho que o contador é mais bacana, né? Vai ser uma contagem. Digamos que eu estou fazendo aqui uma corrida. Eu preciso dar 10 voltas, né? Então, ele vai executar para mim. Eu vou salvar esse arquivo. Vamos vir aqui embaixo agora. Vamos colocar aqui o Node estudo while para compilar ele. Estudo while. Vamos executar. Olha aqui como que ele rodou. Olha, foi rapidinho, né? Ele não perguntou nada.
que eu não coloquei nenhuma pergunta, então vamos lá. Estudo do comando while, ele imprimiu a minha linha 4, e ele foi imprimindo. Foi igual eu falei, né? Aquela hora, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, acabou. Fim do processo. O que ele vai fazendo? Esse bloco aqui que está entre a linha 9 aqui, olha, e a linha 12, ele vai ficar executando várias vezes. Ele vai ficar fazendo loop. Só enquanto o loop encerrar, que ele vai pular para a linha 13. Na linha 13 e na linha 14 não tinha nada, ele encerrou. Mas eu vou escrever um texto aqui, só para vocês verem que esse texto aqui, como ele está fora da chave, ele vai ser executado só quando isso aqui terminar. Tá bom? Eu vou dar um espaço, depois eu vou escrever aqui, ó, fim do loop. Fim do loop, né, que é fim da repetição. Vou dar um Ctrl S e vou executar aqui de novo, tá? Então, repara, estudo do comando while, que foi a minha linha 4 aqui, entrou no loop, 0, 1, 2, 3, 4, foi indo até o 9. Assim que ele encerrou, ele terminou a execução aqui, ele pula para o próximo comando, que foi simplesmente imprimir uma linha em branco e depois escrever fim do loop. Encerrou o meu algoritmo. Ok? Tá, Leandro, mas eu queria que o contador contasse até o 10, fosse de 0 a 10. Como que eu faria isso? Eu posso vir aqui na minha condição e simplesmente colocar um igual. Faça isso enquanto o meu contador seja menor ou igual ao 10. Então ele vai executando enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai fazer o loop. Aí ele aparece o 10 aqui agora. Ok? Ele rodou 11 vezes, né? Porque rodou o 0, rodou o 10, ele rodou 11 vezes. Teve 11 loops aqui. E vocês veem que é muito rápido, né, gente? Eu só clico aqui, ele já monta aqui. E a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, olha, concatenar algum texto. Contagem, 2 pontos, espaço, mais, é mais aqui, ó. Então eu vou concatenar esse aqui com o contador, olha só. Olha lá, contagem 0, 1, 2, 3, 4, contagem 10, encerrou. Fez o loop. Então a gente pode fazer várias coisas aqui e colocar vários comandos. Tem um outro exemplo que eu vou passar para vocês aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Vocês podem ver muito isso aqui, tá, gente? Por isso que eu fiz essa ideia de colocar o sinal de igual, porque dependendo da lógica que o desenvolvedor está trabalhando, ou ele faz uma validação enquanto o contador for menor que tal número, ou menor e igual ao tal número. Então a gente tem que atentar muito para essa codificação aqui. Este aqui é um contador com incremento, né? Incremental, por exemplo. Por quê? Ele vai incrementando, ele vai somando, né? Vamos executar aqui de novo, lá do 0 ao 10, é o meu contador incremental. Eu poderia criar um outro contador aqui, por exemplo, fazendo o reverso, que a gente chama de decremento. Decremental, essa palavra é meio feia. Um pouquinho, incremento e decremento. Que é o seguinte, a gente viu que ele executou aqui com a variável contador. Ele vai encerrar quando ela virar 10, ok? Na verdade, ela vai virar 11. Quando ela chegar a 11 aqui, ela não executa mais, ela morre. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer ele usar a variável contador enquanto ela seja maior que 0. Por quê? Porque quando ela vai executar aqui, a variável virou 11, né, gente? Quando ela chegar aqui, cair nesse segundo while, qual o valor dela aqui? 11. 11 é menor que 0? É. Ele vai imprimir. Aí depois, no contador, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ir reduzindo. Vou fazer o decremento, eu vou colocar menos, menos. Então, eu vou só inverter a lógica. Aqui eu começo do 0 ao 10, aqui eu vou fazer do 10 ao 0. Então, vamos lá. Olha só como que ficaria. Eu só mudei essa lógica aqui e o tipo do incremento, né? Para decremento. Olha o que ele fez. Ele foi com a variável 0, 1, 2, virou 10. Ela imprimiu. Depois que ela imprime, contagem 10, ela vem cá e vira 11. Né? Opa, aqui, ó. Ela veio aqui 10, aí ela virou 11. Ela saiu do loop na linha 15. Aí ela cai aqui de novo. Usando na linha 18, ela cai no segundo contador. Ele pergunta, essa variável que estava aqui em cima, ela terminou com 11.
Ela é menor que zero? É. Então eu vou imprimir ela. E ela é o quê? É 11. Então eu poderia... Ah, não, Leandro, eu quero que faça do 10. Então, antes dele entrar nesse while, eu preciso fazer com que ela subtraia menos 1. Aí eu pego esse menos aqui, ó, e coloco ele fora do loop. Que aí, aqui ela é 11. Aqui eu obriguei ela a voltar para 10. Vamos pôr menos, menos aqui, eu esqueci. Aqui eu obriguei ela a voltar para 10. Quando ela entrar nesse loop aqui, ela está com o valor 10. Aí ela vai fazendo um incremento. Ou eu poderia simplesmente também pegar a variável e fazer ela receber o valor 10 aqui também. Poderia ser dessa forma. Tem os dois padrões, tá? Vamos executar dessa forma aqui para vocês verem. Então ela foi aqui, ó, incremento do 1 ao 10. Depois ela muda para um decremento e ela começa do 10 ao 9. Então você consegue usar essa estrutura de repetição para fazer várias formas, tá bom? O exemplo dessas estruturas de repetição, baseado nisso que eu falei para vocês aqui, do uso para programação lá no HTML, seria o seguinte, olha. Digamos que eu preciso criar uma tabela. Aí eu vou colocar isso aqui, ó. Fim do loop. Agora eu vou colocar... Deixa eu colocar esse texto aqui. Vou aproveitar aqui. Vou escrever aqui, olha. Uso do while para criação de código HTML. A gente usa isso aqui muito lá no PHP. Mas é dentro dessa mesma lógica aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Console log. Eu vou imprimir este campo aqui. Opa. Eu vou imprimir primeiro esse texto aqui. Tá vendo? É como se eu imprimisse tudo aqui. O problema aqui... Deixa eu ver aqui. O problema é que ele está em várias linhas, então eu vou ter que repetir essa estrutura aqui em todas. Vamos lá. Opa. Vai ter que ser. Vamos fazer um padrão. Isso aqui, ó, ele vai imprimir em todas as linhas. Opa. Aqui, 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 aqui. E aqui eu coloco no finalzinho. Aqui, aqui, aqui. Opa, faltou esse caractere aqui. Tá vendo? Até o momento eu não estou fazendo nenhuma mágica. Eu simplesmente estou falando para ele imprimir essas informações aqui, ó. Vamos executar aqui só para a gente validar. Olha, ele imprimiu a tabela para a gente, ó. O que eu escrevi lá em cima ele imprimiu aqui. Simplesmente isso, ok? Depois, se a gente olhar aqui o padrão, eu vou ter um TR e um TH, sempre. Um TR e um TH e no meio esse texto. Aí olha só o que eu vou fazer. Esse bloco aqui, eu vou colocar ele dentro da estrutura de repetição. Eu quero que ele repita, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Quero que ele repita 6 vezes. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meu while. Ó. Let, vou chamar uma variável aqui, contador HTML, tá? Só para mudar o nome da variável daqui de cima que eu tinha criado. Ela recebe 6, ponto e vírgula. While, enquanto o meu contador HTML for menor ou igual a 6, faça esse print aqui. Ó. Vou colar esse texto aqui e vou fazer a mesma coisinha que eu fiz aqui em cima. Ó. Vou colocar sempre aqui no comecinho do código. Não, vou dar um tab aqui, vai ser melhor. Aqui, 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 aqui e aqui. E aqui no finalzinho, né, colocando aqui terminando de montar a nossa string, olha. Eu estou deixando esse espaço aqui, gente, porque esse espaço aqui é a indentação do código HTML, né? Então eu já vou fazer ele indentado, que aí quem abrir
o código, já vai ver ele montado bonitinho. E aqui eu vou colocar esse texto. E logo aqui embaixo, faço o incremento, né? A variável mais, ponto e vírgula, igual a gente fez lá em cima. E eu posso brincar. Por exemplo, aqui eu tenho um contador. Digamos o seguinte, ó. Esse serviço aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Serviço, e vou concatenar com o contador. A gente pode colocar várias formas, né? Mas eu vou mais aqui. Eu vou fazer essa concatenação. Aí vai ser do tipo software, esse cara aqui, ó, esse TD. Vou deixar esse texto aqui na empresa. E o valor, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. O valor será o contador HTML vezes 10. Só para montar os valores lá diferentes, tá? E finalizar. Vamos ver como que vai ficar aqui. Não sei se eu contemplei tudo que precisava. Vamos executar aqui agora. Ok, ele executou. Então ele gerou o código aqui para mim, ó. A tabela, o tipo do serviço aqui. Só que ele só imprimiu o serviço 6. O contador aqui recebe 0, né? Recebe 1, na verdade. Eu tinha esquecido disso. Vamos executar aqui de novo. Olha, ele executou. Quando a gente faz um código desse lá em PHP, o retorno do PHP, que já é o código HTML, ele já gera, ele já codifica, né, para a montagem do site. Então, se eu pegar esse código aqui, olha, esse mesmo sitezinho que eu estava brincando aqui, mostrando para vocês, se eu for lá no finalzinho do algoritmo dele, tá? No final da minha tabela, e eu colocar essa outra tabela que eu gerei, ela não ficou bem indentada não, viu? Deve ter dado algum errinho lá, mas deixa assim por enquanto. Vou dar um Ctrl S. Agora eu vou vir no meu site aqui, olha. Olha aqui. Ele criou outra tabela para mim, olha. Serviço 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é aquele contador. Essas informações aqui eu poderia manipular elas, tá? De uma outra forma, né? De um banco de dados, alguma outra coisa. E aqui o valor, eu só fiz aquela brincadeirinha, né? Peguei isso aqui e multipliquei por 10. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 e por aí vai. Só para montar um valor. Então, essa estrutura de repetição, ela é muito importante, gente. A gente usa ela o tempo todo. Aí eu quis mostrar na prática como montar até um HTML com ela para vocês verem essa facilidade. Eu acho que é isso aqui que eu fiz errado, olha. Isso aqui que ia ficar legal. Aí só faltou, eu não coloquei, no finalzinho do código, eu preciso fechar a minha tag, né, o meu table. Aí eu simplesmente iria fazer isso aqui, olha. Depois que ele fizesse todo o processamento ali, né, do while, eu venho aqui e mando ele finalizar a minha tag com /table. Ctrl S. Vou executar de novo. Vou pegar esse código, ó, o /table apareceu. Você vê que ele está depois do loop, então por isso que ele aparece uma vez. O que está dentro do loop, ele está aqui, ó, executando várias vezes. Vou pegar daqui até aqui embaixo agora. Vou colar aqui, ó, de novo. Agora foi dentado bonitinho. Ó. Só esse aqui que ficou um pouquinho para frente. Esse table aqui eu tenho que jogar ele para frente. Ó. Deu direitinho agora. Tá aqui a tabela. Deixa eu colocar só um BR aqui. Vou colocar uns 2 BR de uma vez para separar. Tá aqui, ó. Se eu dou um F12 no site para me ver o código, tá aqui, olha, bonitinho a tabela, olha. Como que ele montou ela. Todinho aí a montagem da tabela. Beleza? Então esse aqui é o exemplo do while. Dúvida, gente, até aqui? Cadê o chat? Tudo certo, Leandro. Bacana, Flávio.
Eu não vi aqui, não. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Uhum. Ô, gente, o prazo do curso ele vai estender até semana que vem, tá bom? Eu conversei com a coordenação para ver se libera aí até semana que vem. O conteúdo de hoje a gente consegue passar tudo, tá? Mas aí vocês têm até semana que vem para terminar o certificado e gerar o. Perdão, terminar de ver as aulas lá na plataforma e gerar o certificado. Mas eu não fiquei sabendo que a plataforma tinha saído do ar, não. Eu vou até confirmar o que pode ter Sim, acontecido Leandro, a lá. plataforma saiu do ar domingo, 8 da noite, e ia voltar segunda às 8 da manhã, não voltou, às 12 do meio-dia não voltou, às 4 da tarde não voltou, voltou depois das 6 da tarde. Aí ficou umas 24 horas fora do ar, né? Ficou. Eu sei porque eu estava esperando para assistir às aulas e olhei o dia todo. Entendi. Não, ok. Mas de qualquer forma vai estender até semana que vem, vai dar uma semana. Deixa eu mandar aqui para vocês a lista de presença, que já deu 8 horas, eu estava esquecendo. Vou mandar aqui no chat, tá? Vou dar um minutinho só para vocês preencherem, que a gente vai dar continuidade aqui. Eu já vou até ir montando outro arquivo que a gente vai estudar aqui agora, que é o do while. Então vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui. O próximo comando aqui que a gente vai falar dele é o do while. O do while muito semelhante ao comando while. A única diferença é que a condição, a validação da condição, ela vem após a execução do bloco. Então, por exemplo, esse comando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse comando do while. Para me fazer o do while, olha o que vai fazer. Eu vou colocar o do aqui, tá? Essa condição aqui de baixo, que é o abre e fecha chaves, o bloco todinho aqui, eu vou deixar ele depois do do, e o while vai ficar aqui após. Então, eu só mudei a lógica, o momento da execução. O que isso aqui vai impactar? Vamos executar aqui para vocês verem, olha. Basicamente nada. A mesma situação, tá? É só uma visão diferente na hora de montar, né, o algoritmo e fazer todos os testes, mas ele sempre vai estar validando a condição aqui, nesse momento. Eu vou fazer um exemplo de diferente nesse arquivo aqui, que é o seguinte, a variável, eu vou perguntar, na verdade eu tenho um contador, vou fazer uma diferença aqui, ó, let, vamos chamar aqui uma variável do tipo quantidade, o nome quantidade, beleza? E a quantidade vai receber deixa eu copiar daqui para ir mais rápido. A quantidade vai receber uma pergunta, digite, vai receber um parâmetro, não uma passagem de parâmetro. Digite a quantidade de voltas, por exemplo. Vamos falar que isso aqui é uma volta. Aqui eu vou até escrever volta 1, volta 2 e por aí vai. Digite a quantidade de voltas. O que a pessoa digitar vai cair dentro dessa variável, beleza? Quantidade. E aqui embaixo, no while, o meu contador ele vai ser menor ou igual a variável. Eu vou tirar esse 10 aqui e vou colocar uma variável aqui agora.
Que aí o que a pessoa digitar é a quantidade de voltas que ele vai ver. O contador, ele é fundamental para a gente, que ele vai contando, já dei uma volta, 2, 3, 4, ele vai ser o incremento, é importante ter ele. Mas a quantidade ela vai ser uma variável meio que fixa, porque ele vai aguardar a gente preencher essa informação para ele entrar na estrutura do while. Eu poderia fazer isso aqui também lá no while, tá, gente? Eu só estou fazendo diferente para me mostrar para vocês as estruturas de repetição, as opções que tem, assim, de forma diferente, mas pela lógica você pode usar dessa forma lá no outro, no while, aquela forma que a gente colocou lá de criar o HTML aqui no do, dá também, é tudo tranquilo, tá? Vamos executar aqui agora. Então, ó, estrutura do comando, estudo do comando do while, digite a quantidade de voltas. Está aqui no meu question aqui do headline. Então eu vou falar aqui que eu quero dar 50 voltas. Vou dar um enter, olha o que ele fez. Foi lá, volta 0, volta 1, volta 2, volta 3, volta 4, foi indo. E foi dando a quantidade de voltas. Ah, Leandro, não existe volta 0. Não, ok. Então pega o contador aqui e inicia ele com o valor 1. Não tem problema também. Você vai executar aqui agora, 50, olha lá. Agora ele começou do 1. Simplesmente mudou o ponto de vista. Né? É só a informação que você colocou aqui. Tá? Quisesse começar do 50, podia começar do 50, fazendo o decremento também. O que fosse interessante. Agora vamos pesar um pouquinho o código aqui. Olha. Vou executar ele. Quantas voltas? Eu vou colocar 5.000. 1, 2, 3. Olha, está executando. Ó. Executou. O meu cursor, o meu while aqui, ó, ele apareceu rodou 5.000 vezes. Se eu tivesse criando uma tabela de banco de dados, uma tabela de banco de dados não, uma tabela lá do HTML, ele ia criar 5.000 linhas nesse curto espaço de tempo. Vamos até fazer isso, gente. Vamos voltar aqui no while. Eu vou pegar esse trecho aqui, olha. Esse trecho aqui. Esse bloco todinho aqui, ó. Eu vou mudar ele para o while, só para vocês verem, ó. Que não é difícil. Esse aqui é o estudo do while para a criação do código HTML. Isso aqui é algo que existe uma única vez, como eu falei para vocês, né? Então não está fora do loop. O meu contador HTML começa igual a 1. Eu vou pegar a quantidade aqui de uma vez. Aí aqui vai fazer o while enquanto o contador HTML for menor ou igual à quantidade. Aí eu vou mudar aqui, né? Vou tirar esse cara daqui. Vou colocar o do aqui. E depois que ele executar, eu coloco o while aqui da validação. E ele preenche. É bem tranquilo, tá, gente? Vocês gravando essa teoria, vocês veem que é facinho da gente fazer essa inversão. Tá sendo gravado? Na dúvida, depois vocês voltam aqui. Se vocês quiserem rever o passo a passo. Vamos executar de novo. Só que eu não vou pôr 5.000 não, porque eu não consigo ver os 5.000, olha. Tá vendo? Ele apaga aqui para cima. Vamos colocar 1.000. 1.000 dá. 1.000 eu vi que dá. Então, vamos executar aqui agora a quantidade de voltas que eu quero. Não, vamos por 500, não vou por 1.000 também não. Porque tem muitas linhas aqui, eu acho que vai atrapalhar. Vamos ver se 500 vai atender. Ó, gerou o HTML todinho aqui. Deixa eu ver. Não consegui pegar, não. Ele começou do 3.200. 3.200 para cá vai dar uns 80. Então, vamos executar de novo, só com 80. 80. Deixa eu ver se deu aqui. Aqui, ó. Eu pulei muito ali. Espera aqui, ó. Aqui, ó. Ele começou aqui, ó. Esse código aqui. Agora eu vou copiar ele até aqui embaixo. Isso aqui, o PHP, né? Você gerar o código, copiar e colar para gerar um HTML, não. Isso aqui é dinâmico. Você faz o códigozinho aqui, ó. E ele executa e gera o HTML e explode já na tela do site, na página, tá? Eu estou fazendo aqui manualmente, é só para vocês verem a funcionalidade. Eu vou vir aqui agora. Na mesma página, eu
vou colocar aqui umas outras tag BR, já tem aqui. Eu vou colocar outra tabela aqui agora, ó. Colei, vou dar um Ctrl S, só para vocês verem a praticidade mesmo. Olha aqui. Ele criou a outra tabela, olha. Eu dei um F5, tá, para atualizar. Serviço 1, 2, 3, 10, 46, 57, 72, 80. Criou uma tabela rapidinho com 80 itens. Então, é uma praticidade também aqui, tá bom? E além do while, vou fechar esse código aqui, daqui a pouco ele vai estar lá no site, lá para vocês verem, lá na página. A gente tem aqui também o comando for. O for é muito semelhante também, só muda também a síntese da montagem do comando. Vamos criar um outro código aqui. Vou colocar aqui estudo for.js. Eu vou pegar o while, esse começo aqui, para aproveitar, tá? Vamos colar ele aqui. Como é que funciona o for? Eu já declaro a função for, abro e fecho parênteses, que é a minha condição. Aqui eu já vou colocar, eu posso já atribuir o valor à variável, tá vendo? A recebe 0. Então, eu posso criar a variável aqui fora, contador, e aqui eu já faço a atribuição. Contador recebe 0, beleza? É a mesma coisa que estava ali em cima, só mudei o local. Vírgula, aí eu vou colocar, na verdade é ponto e vírgula, perdão. Ponto e vírgula. Aí eu vou colocar a minha condição que vai ser executada, enquanto o contador for menor ou igual a 10. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, ponto e vírgula. E aqui eu já coloco aquele terceiro código. Olha, lá dentro do for, eu coloquei já a atribuição do valor na variável. Eu já coloquei aqui a minha condição que ele vai ser executado. E eu ainda coloco o incremento lá dentro. Contador, mais, pronto. Então o for, assim, só muda o local das condições ali. Aí eu abro o bloco aqui que eu quero que ele execute e coloco aqui, olha. Cadê? Vou colocar esse console log lá dentro. Aqui, ó. Pronto, montei o meu for. Estudo do comando for. Agora vamos executar ele aqui, ó. Node estudo for. Ele executou o mesmo código que a gente estava montando aquela hora. Estudo do comando for, contagem de 0 a 10. Fez a mudança. Vocês veem que só muda a ordem mesmo, né? Mas a lógica, a ideia dos comandos é o mesmo. O for, gente, ele é muito usado, tá? O while, ele é muito usado em banco de dados. O for, muito usado nas programações aí, PHP, C#, JavaScript, muito usado. E são esses, né? São esses três. O do while, eu vejo ele muito pouco sendo usado, mas é uma condição bacana que a gente tem que aprender também. Dúvida, gente, até agora? Renato, tô vendo essa mensagem aqui agora. Eu tinha mandado a lista de presença. Eu vi que você chegou agora. Eu tô mandando aqui de novo, tá bom? Então tá aí. A outra ideia também do uso do comando for, tá? Deixa eu voltar aqui no material. Então a gente tem aqui uma indicação aqui do comando o uso, né, do comando break e o continue. Em alguns momentos, você tem até um exemplo bacana aqui, gente, que o for ele foi montado e dentro do for eu usei um if. Tem muitos casos que usam for dentro de outro for também. É uma liberdade que o programador tem, tá? E nesse caso aqui o comando do if, o uso do if. O que ele está fazendo aqui, olha? O break, o que ele funciona? Ele vai ser executado, ele está executando. Digamos que aqui fosse 1000, ou seja, ele ia executar esse loop aqui 1000 vezes. Mas no 500, ele poderia colocar aqui, ó, se a variável está igual a 500,
né? Naquele momento ali, ele dá um break. O que o break faz? Ele interrompe o processamento e encerra o loop, tá? Quando que isso pode ser usado? Digamos que você está fazendo for, está montando aqui uma tabela desse jeito assim, dentro de um PHP, né? Está montando a tabela. Aí chega um momento, e esses dados aqui, ó, tá tudo vindo do banco de dados. Tá tudo vindo do banco de dados. Aí chega um momento, nessa etapa aqui, 33, por exemplo, que esse campo aqui não está preenchido, ou está com erro de caractere, ou tem alguma informação inválida. Aí você poderia testar, ó, se o retorno desse campo aqui for tiver um caractere inválido, estiver vazio, for igual a vazio, break, encerra o loop. Não precisa nem processar o restante aqui. Encerra a execução do comando. Tá? O continue, o que ele vai fazer? Simplesmente vai continuar. Você já está sendo executado, né? No caso aqui está falando que esse exemplo pula o valor 8. Eu tô meio na dúvida disso aqui, gente. Ele usou um código PHP aqui. Deixa eu copiar esse bloco aqui. Vamos só simular ele rapidinho antes de eu falar alguma coisa inválida. Console log. Deixa eu colocar aqui. O uso do continue. Let a. Eu estou montando isso aqui só para executar esse bloco, tá? Estou meio na dúvida dele. Deixa eu ver aqui. Não, isso mesmo. Ele pulou o 8, olha. Ele pulou o 8. O que ele fez aqui no continue? Ele executou aqui. Agora que eu estou reparando, às vezes é bom jogar o código para cá, porque lá fica ruim de enxergar. O que ele faz? Olha, aqui ele está fazendo uma validação. Se eu tivesse usado aqui o break, break, ele iria interromper. Foi igual eu falei para vocês, né? Ele vai imprimir, vou pôr até um número menor aqui, vamos pôr 6 aqui. Ele executou 000. Quando ele chegou aqui, 6, ele brecou, ele interrompeu. Só que a interrupção está antes dele imprimir aqui na tela. Tá vendo que o console log está aqui embaixo? Ou seja, ele não imprimiu. Aí ele não imprimiu 6 e interrompeu. Então ele não imprimiu nem o 7, nem o 8, nem o 9, nem o 10. Quando ele estava aqui no continue, o que ele faz? Ele continua, mas na verdade ele não continua o código aqui na linha 19. Ele interrompe, ele para aqui e volta para o loop aqui de cima de novo. Então é essa lógica do continue. Por isso que ele não chegou a imprimir esse algoritmo, essa linha 19, e não chegou a printar ela na tela, mas ele voltou para cá. E quando era 6, está diferente, ele printou. Foi o que ele fez aqui, ó. Do 5 ele pulou para o 7, olha. Então o continue ele tem essa funcionalidade. Beleza, não executa o bloco aqui para baixo, mas volta para o loop. Joga para o loop de novo. Tá? E com esse aqui a gente termina, né, esse capítulo de estrutura de repetição. Aí o próximo é funções. Funções aqui é muito bacana também. Vocês estão com dúvida? Tem alguma dúvida, algum comentário que querem fazer na estrutura de repetição? Senão eu já vou pular para essas funções. A função é rapidinha, é pequenininho, você deve ter visto aí, né? O vídeo aqui e o conteúdo, mas eu tenho uma funçãozinha bacana que eu gosto de demonstrar. O que é função, né, gente? A function. A gente pode criar, olha você ver, vamos voltar aqui. Quando eu executei esses comandos aqui, ó, for, né, são algumas palavras reservadas, porque são comandos próprios, que já são do próprio JavaScript, né? Quando eu chamo ele já recebe esses parâmetros e executa uma rotina. Quando a gente fala que vai criar uma function, a gente vai criar uma função semelhante a essas. Eu vou criar um novo arquivo, estudo function.js. Vou colar aqui, ó, estudo de funções. Então, digamos o seguinte, eu quero criar uma função
E essa função ela precisa fazer um cálculo. Só que esse cálculo, eu uso ele em um monte de lugares no meu site. Eu tenho um monte de página que usa esse cálculo. E esse cálculo, ele é um cálculo bem complicado, né? Foi o meu contador que montou com o departamento fiscal, que é um cálculo lá de tributação e tudo. Então, eu não quero deixar esse código em todas as páginas. Se existem 10 páginas do meu site que precisam executar esse código, eu não quero deixar esse código lá. Eu quero criar uma função e essas páginas vai chamar esse código, essa função. Todas as páginas vai chamar essa função. Porque se amanhã a lógica da função mudar, agora a tributação mudou, fez alguma coisa, eu não tenho que ir lá nas 10 páginas e ficar mudando o código. Eu mudo direto na função. E as páginas vai estar chamando a função. É muito na ideia do, por exemplo, aqui, do HTML com o CSS. Né? Quando a gente cria um site, a gente cria um arquivo de CSS para que todas as páginas sejam personalizadas baseadas em um arquivo só. Que aí eu mudo o arquivo, todas as páginas do meu site mudam ao mesmo tempo. Não tem que ficar indo página por página. Imagina um site com mais de 100 páginas. Aí o dono do site virou e falou: Leandro, todo título agora eu quero que seja verde escuro. Aí você tem que ficar indo em todas as páginas e mudar para verde escuro. Você já faz isso direto no CSS e ele já faz essa mudança para você direto. A ideia da função é essa, tá? Então, para a gente criar uma função, tem uma síntese que a gente usa também. Tá vendo? Ó, eu chamo a function, que é a palavra reservada da minha linguagem aqui JavaScript. Logo à frente, eu falo qual que é o nome da função que eu estou criando. Vamos colocar aqui cálculo tributo. E entre parênteses, eu posso especificar se essa função vai receber um valor. Digamos que não, essa função é algo que simplesmente vai fazer um cálculo e já retorna. Ela não precisa fazer nada. Eu não preciso passar nenhuma informação para ela. Eu só abro e fecho parênteses. Tá? E depois eu vou abrir chave e fechar chave. E dentro desse bloco, eu vou colocar o cálculo que eu quero que ela faça. Beleza? Semelhante lá ao for, né? Semelhante ao while. Então vamos lá. O que eu quero aqui? Ó? Eu vou criar aqui duas variáveis, let A, let B. Aí eu vou inventar um cálculo aqui. Ó. Não, deixa eu colocar aqui direitinho. Aqui, ó. Quantidade e aqui valor unitário. Beleza? Aí na quantidade, para mim saber a tributação, eu vou pegar aqui, ó, quantidade vezes valor unitário, beleza? Aí eu sei qual o valor do meu produto. Eu vou dividir por 100, beleza? Depois eu explico para você direitinho essa expressão. E depois vou multiplicar por 0,5%. Ponto, né? Então ele fez o cálculo aqui para mim. Então, até esse momento, ele simplesmente está fazendo o cálculo, não está fazendo nada mais que isso. Depois, para me chamar a função, eu chamo ela usando o próprio console log também, olha. Então, eu vou copiar o nome da função, vou chamar aqui, ó, console log, coloco aqui o nome da função. Como ela não tem passagem de parâmetro, eu simplesmente abro e fecho parênteses. O Flávio mandou a mensagem aqui, é isso mesmo, a function, o nome da função. Os argumentos aqui são os parâmetros, né, que a gente pode passar para ela. E abre parênteses, fecha parênteses, os comandos. Então aqui os comandos que estão sendo executados. Beleza? E aqui a chamada da função. Vamos executar. Vamos executar ela aqui agora. Eu começo a falar rápido, aí a minha garganta não tá boa ainda. O que ele fez? Estudo da função, estudo funções e executou a função de indefinido. Por quê? Eu não tenho um retorno. Ela executou algo, fez uma rotina aqui, mas não fez nada mais que isso. Eu vou tirar isso da função, eu vou deixar ela comentada
para não perder. Vamos fingir que eu estivesse executando esse cálculo, mas eu não tivesse criado uma função para ela. Deixa eu colocar aqui, ó. Se estivesse fora da função, olha só como que seria. Console log. E aqui ele executa um cálculo. Nem está dando erro aqui, por quê? Ah, gente, eu não coloquei valor, né? Eu esqueci de colocar. Vamos lá, quantidade recebe 10 produtos e o valor unitário recebe R$500. Deu 25. O que que ele fez? Olha, criei a variável quantidade e a variável valor. Quantidade 10 itens e o valor unitário de cada item R$500. Então aqui eu montei uma expressão aí. Quantidade vezes valor unitário. 10 vezes 500, 10 mil. 10 mil eu estou dividindo por 100. Depois eu estou multiplicando por 5. Na verdade, nem é 0,5, é 5, né? 5%. Aí deu R$250. 5%, deixa eu até calcular aqui, gente. Fiquei meio na dúvida isso aqui. 10 vezes 500, 5 mil, sem dúvida. E 5%, 250, isso mesmo. Eu tinha colocado 0,5 aqui, é errado. Porque eu estou dividindo por 100, eu não precisaria. Então aqui eu fiz um cálculo, né? Uma expressãozinha para montar, para montagem aqui do valor. Aqui está funcionando, ok? Agora eu vou jogar isso aqui para dentro lá da minha função de novo. Ó. É porque tinha faltado essa atribuição dos valores aqui. A function está aqui. Está aqui, ó. Aí eu vou até montar um texto aqui, ó. Valor calculado pela função. 2 pontos, espaço, mais o retorno da função, beleza? E esse aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó, valor calculado direto pelo console, que é o console log, né? Por essa função aqui, ó, mais o resultado ali. Então aqui, olha, o valor calculado direto pelo console 250. Não, aqui eu não vou comentar, não, o José, para ele já calcular os dois, que aí eu já mostro o cálculo dentro da função e fora da função, tá? Por isso que eu não comentei, já deixei executando aqui direto. Deixa eu reduzir aqui. Ficou um pouquinho grande. Então aqui, olha só o que está acontecendo. Ele está dando um define no cálculo pela função. Por quê? Porque está sendo calculado um valor, está sendo executado por aqui, mas não está acontecendo nada com esse retorno, com essa informação. O que eu quero que essa informação seja feita? Eu uso, igual está aqui, ó, um return. Eu falo que é o seguinte, esse cálculo aqui vai ser retornado pela função. Então eu tenho que colocar aqui o return. Return esse dado. Simplesmente isso, olha, simplesmente a palavra. Return quer dizer que eu vou retornar essa informação. Isso aqui é uma função que vai retornar um valor. Tá? Resumindo, a ideia é essa. Agora vamos executar aqui de novo. Tá ali, ó. Ah, gente, aqui eu esqueci de tirar o 0. 0,5 de dentro da função, por isso que ele calculou 25 aqui. Vamos executar de novo. Tá aqui, olha. Calculou bonitinho. Mas aí você vira e fala, Leandro, mas eu vou criar uma função que já tem valores lá dentro. Não, eu quero passar o valor para a função. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar, eu vou copiar esse bloco aqui. Eu vou deixar essa ideia aqui, gente, do valor calculado aqui dinamicamente, só para vocês verem que eu poderia fazer esse cálculo direto, mas eu poderia chamar a função, tá? Eu vou deixar ele aqui primeiro, só para a gente mudar um pouquinho a ordem, olha. Esse aqui é o valor... Ah, não, isso aqui... Fiz errado, espera aí. Aqui eu estou calculando por aqui. Aqui eu estou calculando pela função. Pela função, vou colocar aqui estático. São valores estáticos, ok?
Só que agora eu quero passar os valores para minha função. Então eu vou fazer aquele mesmo esqueminha de usar o question do headline. Deixa eu copiar ele aqui. Que aí eu vou perguntar qual o valor, vou jogar para lá, beleza? Então antes, deixa eu tirar isso aqui, ó. Agora tá ficando um pouquinho grandinho o código. Cálculo da função, tá ok, o valor calculado da função tá aqui. Agora aqui, ó. Eu copio aqui para digitar mais rápido. Cálculo de valores com passagem de parâmetros, tá? Dá um espacinho aqui. Aí eu vou criar uma primeira variável chamada quantidade underline var, só para falar que é uma variável, para separar essa palavra da palavra quantidade daqui de dentro, tá bom? Ponto e vírgula, let valor unitário underline var, ponto e vírgula. Aí a minha quantidade, eu estou fazendo separadinho para ajudar melhor no entendimento. Eu poderia já colocar tudo aqui, igual a gente já fez, tá? Mas eu vou fazer separando, etapa por etapa. A minha quantidade vai receber o headline, né? Digite a quantidade do produto, ok? Vou copiar esse bloco e vou fazer aqui, ó, o valor unitário. Aí eu já vou perguntar, digite o valor unitário. O valor unitário do produto. Unitário do produto. Beleza, vou digitar as informações, vão ser armazenadas nessa variável. Agora eu vou criar uma função, eu vou copiar essa mesma função, tá bom? Vou copiar ela mesma, só que essa função ela vai se chamar cálculo tributo com parâmetros. Eu vou pôr par de parâmetros, só para abreviar, tá, gente? E aqui dentro eu vou passar os valores que eu quero. Eu vou passar aqui a quantidade var, quantidade var, vírgula, o valor unitário. Isso aqui vai ser as variáveis que eu estou criando aqui dentro, tá bom? Então, esse let quantidade, esse let valor, eu posso até tirar eles daqui. Eu posso usar esses valores que eu estou passando por aqui, olha. Que é esse aqui e esse aqui, olha. Eu passo esses valores aqui para dentro. Então, o valor que eu já vou passar na chamada da função é o valor que eu vou usar para calcular. Tá? Assim vai ficar mais prático para a gente usar, tá bom? E como que eu vou chamar essa função? É do mesmo jeito que eu chamei aqui, ó. Esse console log. Da mesma forma. Porém, aqui no parênteses, vocês lembram que eu só abri e fechei parênteses porque eu não estava passando nenhuma informação? Agora eu vou passar. Eu vou passar o quê? Essas variáveis aqui, ó. Eu só não posso esquecer a ordem, tá, gente? Se o primeiro é quantidade, então eu tenho que passar a quantidade primeiro. Quantidade, vírgula, e o segundo vai ser o valor unitário. Se eu inverter isso aqui, ó, colocar o valor, deixa eu copiar aqui, colocar o valor unitário, vírgula, quantidade, pode atrapalhar no cálculo aqui da função. Eu não sei como que a função foi elaborada quando a gente está executando. Como eu estou criando aqui, eu sei que não vai dar problema. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, é a mesma coisa, né? Não vai dar problema. Mas é bom a gente seguir o padrão, tá? Para não atrapalhar. Então, vou tirar aqui, vou deixar bem da ordem. Simplesmente já passei o valor aqui para dentro. Agora, se eu executar o código, vamos lá. Ele executou, olha, o valor calculado no console é 250. O valor calculado pela função estática é 250. E agora eu entrei nessa segunda função minha, que eu estou perguntando aqui, ó, cálculo dos valores com a passagem de parâmetro. E ele está já me pedindo, qual que é a quantidade do produto? Vamos colocar aqui 10. Qual que é o valor unitário do produto? Vou pôr 500 também. Então, $250. Deu o mesmo valor, né? Vamos executar de novo aqui. Vamos colocar aqui 20 e os 500.
Ai, tá dando o mesmo valor? O que que eu fiz de errado aqui? Espera aí. Quantidade de valor unitário. Ah, gente, eu esqueci, né? Eu mudei a função, eu tenho que mudar a função aqui também. Eu tô executando aquela função lá de cima. Aí, como a função lá de cima não tem passagem de parâmetro, qualquer coisa que eu digito entre parênteses, ele ignora, ele não executa. Vamos lá, vamos executar aqui de novo. Então, dos 20 e 500. Pronto, R$ 500. Aí sim, né? Deixa eu só pensar bem aqui. 20 vezes 500, R$ 10.000. Dividido por 100, vezes meu percentual da alíquota aqui está 5% ainda, vezes 5, 500. Então tá ok. Eu poderia criar, inclusive, gente, vírgula aqui, ó, alíquota. Então a minha função fica até mais inteligente. Eu vou passar a alíquota para a função. O valor que eu digitar aqui vai vir aqui. E pronto, agora eu preciso de eu tenho 3 parâmetros na minha variável. Aqui eu posso passar o parâmetro fixo, digamos que seja 25% a minha alíquota. Eu poderia digitar o valor, ou eu poderia criar uma outra headline question e perguntar qual que é o valor da alíquota. Funciona também. Vamos deixar ele fixo aqui por enquanto, só para vocês terem o exemplo que a passagem de parâmetro, às vezes ela pode ser fixa, tá? Não precisa ter os valores também. Então eu estou deixando os dois modelinhos aqui. Vou dar um Ctrl S, vamos executar aqui agora. Então a quantidade é 20, o produto é 500, agora já dá 2.500. Caro, né? 20 vezes 500, 10.000. 25, 10.000 dividido por 4, né? Dividido por, não pode, dividido por 100 vezes 25, 2.500. Isso mesmo. Tá aí o valor. Isso aqui eu fiz uma função bem simples, né, gente? Um tipo de cálculo dessa forma. Poderia ser algo melhor, com retenção de PIS, COFINS, ICMS, aquele monte de coisa, né? Que existe numa nota fiscal e retornar o valor. Poderia ser feito dessa forma, mas a gente consegue aproveitar. E uma coisa legal também que dá para fazer, tá vendo que aqui eu estou usando o console e passando quantidade, valor e a alíquota? Isso aqui poderia estar dentro de um for, para ele executando. Ah, tem quantos produtos na minha nota fiscal? Ah, tem 5 produtos. Então eu coloco o for, ele vai chamando os produtos e esses valores aqui, olha, eles vão alterando baseado no produto que está passando e vai fazendo alteração. Entendeu? Lá em PHP, gente, vocês continuando os estudos aí, pegando banco de dados e depois pegando PHP, a gente começa a trabalhar com esses cálculos aqui, retornando do banco de dados. Então isso aqui por isso que esse curso aqui é de lógica de programação, é só para vocês entenderem como montar alguns códigos, como que o computador trabalha, né, com esse algoritmo. Quando chegar em banco de dados, a gente cria funções lá em banco de dados também, usando uma lógica do banco de dados. E depois, quando chegar em PHP, a gente vai unir tudo, vai pegar dados que estão no banco de dados, vai pegar toda a lógica de programação e vai fazer aquele cálculo bem dinâmico e apresentar assim na tela do usuário lá no site. Ok, pessoal? Vamos lá. Dúvidas? Está todo mundo muito calado? Não sei se está tudo fácil, se você já tem a manha de tudo, mas se tiver dúvida, pode falar. Sobre o cálculo aqui, tá tranquilinho, né? Isso aqui eu acho que é uma equação, se não me engano, é segundo grau. A gente tem que atentar muito nessa separação dos parênteses, porque às vezes a gente coloca o parênteses aqui, não coloca o parênteses, aí dá problema dos cálculos, hein? Tem que atentar um pouquinho com isso aqui também. Isso tudo aqui é o que está na plataforma, né, Flávia? Eu só coloco uma visão diferente aqui, assim, uns exemplos que a gente trabalha assim no dia a dia aí. Mas é até um pouco mais complicado. Deixa eu mandar aí, Carlos, a lista de presença. Eu tinha mandado mais cedo. Tá aí.
Gente, se não tiver dúvida, eu vou encerrar a gravação, que aí a gravação não fica muito longa, tá bom? Que aí já posta lá no YouTube. Deixa eu parar ela por aqui só um minutinho. Interrompendo.